O normal, ouvinte querido, ouvinte querida, é a gente falar dos assuntos que são próximos da gente. Mas tem alguns assuntos que são próximos da gente e vêm de longe, não tem como, né? É o caso do que está acontecendo nesse momento, num país que fica muito longe daqui. No tempo em que alguém sai daqui para chegar no Afeganistão, outro vai e volta de Lisboa. É longe. O Afeganistão é longe. É longe culturalmente, é longe fisicamente, geograficamente. O Afeganistão é um país que é pouco maior do que o estado de Minas Gerais, tem uma população semelhante à de Minas Gerais, mais o Rio de Janeiro, ou a Bahia, melhor falar a Bahia. E se você pegar o que um afegão ganha em média num ano, e olha, o Brasil não é um país de renda alta, o Brasil é um país de renda média. A gente sabe o que é a pobreza no Brasil, o que é a miséria. Mas um brasileiro médio ganha em 24 dias, 3 semanas e pouquinho, o que um afegão ganha em um ano. Então é uma miséria num patamar que faz a gente se sentir privilegiado. É muita pobreza. É uma pobreza econômica, é uma pobreza social, expectativa de vida baixíssima, pouco mais de 40 anos. Mortalidade infantil altíssima. Metade dos homens não sabe ler, 2/3 das mulheres não sabem ler. Se é que se pode acreditar nesses números colhidos num país como esse. E a gente pega esse país e ele é o retrato, e eu acho que daí vem a importância da gente olhar para o Afeganistão, porque existem outros países que vivem uma miséria humana impressionante. Ou nós vamos achar que a Eritreia é um país bacana. Não, o problema todo está no Afeganistão. Não, tem países que, sem chamar tanta atenção, vivem uma situação pavorosa, com uma mortalidade maior. Mas o Afeganistão está no centro do mundo hoje, por razões óbvias, né? Você teve o 11 de setembro, que daqui a pouquinho completa 20 anos. Foi lá que começou a caça ao Bin Laden. Foi no país vizinho que ele foi morto, Paquistão. E o Afeganistão, ele é, de certa maneira, e nós vamos conversar daqui a pouco com um especialista, né? Nós vamos conversar com Ian Boechat, nosso colega aqui da Band, um jornalista que, como poucos, conhece aquele lugar, já esteve naquele lugar, mergulha naquele lugar, conhece os detalhes. Eu vou poupar vocês de detalhes, até porque a autoridade para falar sobre isso é o Ian Boechat, não sou eu. Mas o que a gente precisa tentar entender e tirar dali do Afeganistão é um país que está mergulhado na miséria. É um país onde tudo é proibido. É um país marcado pelo desemprego. É um país marcado pela insegurança. Mas é um país também que, se a gente olhar para lá, a gente tem que ver que ali o povo afegão, e a ótica do povo afegão é que me interessa, porque na ótica dos poderes a gente vai ver o jogo americano, o jogo da extinta União Soviética, né? O papel que os poderosos jogaram e que ali produziu um efeito devastador. A gente tem que olhar para o Afeganistão e ver que o povo está pagando a conta dos poderosos brincando com os destinos de uma nação. A gente tem que olhar para o Afeganistão e entender que onde parece haver só loucura, e há muita loucura ali, mas muita loucura ali, há por trás o descaso com a necessidade das pessoas, há por trás a miséria, há por trás o autoritarismo e há por trás o jogo dos poderosos. Nem todo mundo, ou nem todo país, que fizer as opções por descuidar da necessidade das pessoas, por descuidar da renda das pessoas, por descuidar da democracia e por só brincar de poder, vai ter o destino do Afeganistão. Claro, há ali um conjunto de componentes
ligados à história, à região, à geografia, à religião e uma série de coisas que foi dando no que a gente está vendo. Mas há ali e há dali lições a gente retirar sobre o que acontece quando o interesse das pessoas deixa de ter importância. O que acontece quando o bem-estar daquele que é o cidadão passa a ser um detalhe num jogo de poderosos. No caso, um jogo internacional de poderosos. O Afeganistão virou palco de uma guerra entre os Estados Unidos e a então União Soviética. E ali começou, e nunca mais parou, uma confusão tal em que, ora, um lado abençoava um poder autoritário, ora o outro, sob o argumento de que iria libertar o povo deste grupo autoritário, alimentava, como os americanos fizeram, um outro grupo que está na origem disso que a gente está vendo, que é o regime talibã. E de idas e vindas, e para lá e para cá, e promessas de permitir a independência do país depois de anos de tutela, e supervisão, e imposição, e regras. A hora que você destampa essa panela, ela volta a ferver. Não importa que no ano passado Estados Unidos e Talibã tenham fechado um acordo de paz, como esses vários acordos de paz que a gente escuta e que a gente acredita na hora que ele está sendo assinado, mas depois a gente logo vê que não é verdade, e voltou a ser o que era. Na medida em que os americanos vão tirando as tropas de lá, o Talibã faz uma operação muito rápida e em questão de dias, semanas, enfim, está lá. Ocupou, manda e há pânico no ar. E aqui do nosso posto de observação, a gente vai vendo a consequência disso. As imagens são chocantes, o desespero das pessoas é chocante. Então, é o pavor no seu limite, é o pavor pela sobrevivência. A gente viu isso na Síria, a gente viu isso em outros lugares. É assustador quando a palavra liberdade passa a ser sinônimo de sobrevivência. Realmente manter o coração funcionando. Liberdade é lutar para manter o seu corpo vivo. Liberdade é sair dali. Liberdade é poder existir amanhã e depois de amanhã. É a existência. A gente aqui discute liberdade de outras formas. Lá, a liberdade é fugir. Fugir. É acordar no dia seguinte. Então a gente vai conversar daqui a pouco com o Ian Boechat. Ele vai nos dar uma explicação. O que aconteceu ali? O que está acontecendo ali? E o que vai acontecer? Claro, ele não vai saber dizer o que vai acontecer, mas quais são os caminhos que ele enxerga com a experiência que ele tem e adquiriu ao longo de tantos anos de observação daquela região conflagrada, daquele país conflagrado, se é que se pode falar em país, né? Um conjunto de regiões conflitadas há anos e anos e anos, uma guerra horrorosa. E essa indiferença, como ela é global, como o jogo da indiferença é um jogo global, como o Afeganistão fica a 13 mil quilômetros daqui, como os Estados Unidos lá longe, com a então União Soviética lá longe, ficavam brigando por ali, tudo parece meio exótico. Como a imposição, as regras do Talibã são muito severas, a gente fica tão chocado que não enxerga que existem pontos de semelhança desta interferência sobre os destinos de uma nação, que vão criando estas interferências, artificialidades e um modo de vida que deixa de ser parecido com aquilo que se construiria, ou pelo menos se pode imaginar que seria diferente, ou poderia ser diferente, se aquele povo pudesse ter tomado decisões segundo os seus desejos originais, se é que se pode falar em desejos originais. Mas a interferência foi algo que modificou tudo. Tem lá uma água no rio e você joga um veneno, depois você joga outro veneno, depois você joga outro veneno para você recuperar. Fica difícil.
Então passa a ser um processo de recuperação. E é complexo, é o que está acontecendo agora. Nada mais razoável, a ideia original, do que as tropas americanas saírem do Afeganistão. 4 presidentes estão falando disso, desde que começou a interferência. E aí? Aí começa a sair e desanda. Então era para ficar? É para ficar com centenas de milhares de soldados ali? Então, daqui a pouquinho, o nosso Ian Boechat, que já vai estar com a gente, daqui a pouquinho. A gente marcou com ele daqui a 2 minutinhos, para ele dar uma aula para a gente, um passeio. E quero repetir, vamos olhar para o Afeganistão como um povo, o afegão, um povo, isso é que é importante, que está pagando a conta de uma brincadeira nada engraçada, de uma interferência nada razoável, de um jogo internacional e que resultou nisso. Quem está pagando a conta não é o presidente americano, quem está pagando a conta não é o russo, o chinês. Quem está pagando a conta é aquele pobre coitado que está lá, não tem escola, não tem o que comer, as mulheres afegãs, a vida insuportável, a falta de comida, a falta de perspectiva, as crianças, a correria, a miséria, a falta de estrada, a falta de transporte, a falta de saúde. É isso é o que está ali hoje, isso é o que está ali hoje instalado.